Bom, agora a gente vai falar qual é o papel do Brasil no mundo. Isso é uma coisa muito interessante porque às vezes a gente fica pensando sobre o Brasil e não tem muita ideia do que a gente representa para a economia e para a política mundial. E aqui vão alguns dados muito interessantes e um bate-papo rápido. Vamos lá. O Brasil é a maior economia da América Latina, maior economia da América do Sul e a nona maior economia do mundo. A gente vai estar atrás de França, Itália, Reino Unido, China, Índia, Japão, Estados Unidos e China. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente é a nona economia. Já fomos melhores, já chegamos a quinto, sexto nos últimos anos, mas a nossa economia deu uma enfraquecida, principalmente com a última crise durante o governo Dilma, então a gente perdeu um pouco no ranking dessas economias mundiais. Como se compara uma economia com outra? Através de um indicador chamado PIB, chamado Produto Interno Bruto, que em termos gerais é a soma de tudo que foi produzido num país durante um ano em relação aos seus produtos e serviços finais. Então, isso é uma forma de poder comparar com um pouco mais de facilidade uma economia com a outra. Então, nós somos a nona. Nós geramos no ano passado, dados oficiais, 7,3 trilhões de reais, o que equivale a mais ou menos 1,2, 1,5 trilhões de dólares. Com o nosso enfraquecimento da economia, enfraquecimento da nossa moeda, o real, a gente vai ficando para trás nesse ranking, né? Porque se a gente dividir 7,3 trilhões mais ou menos pelo dólar que estava no ano passado, 13,8, 4, a gente, que já foi algo em torno de 2 trilhões, a gente está em torno de 1,2, 1,5 trilhões. É uma coisa que é muito interessante no Brasil, que é um dado muito interessante, que é o seguinte: a renda per capita domiciliar do país fechou ano passado em torno de R$ 1.439, dados do IBGE, que é um instituto muito importante de estatísticas aqui no Brasil, então tem muitos dados muito bacanas. Você entra no site lá do IBGE, você consegue achar muitas informações muito bacanas. Então, o Brasil tem uma renda per capita domiciliar. Como é que se calcula isso, mais ou menos? Você pega a renda de todas as pessoas dentro de um domicílio e divide pelo número de pessoas no domicílio. São excluídos aí alguns pormenores, mas ainda assim contam aposentados e pensionistas e tudo mais. O que é interessante no Brasil, o Brasil é um país muito desigual. Brasília, que é o foco maior de dinheiro por causa dos servidores públicos muito bem remunerados, entre outros pontos, né? O mercado imobiliário é muito alto, os valores são muito altos. Quando você compara o Distrito Federal com o Maranhão, que é o estado que teve a menor renda per capita domiciliar, é uma coisa quase insultante. Enquanto Brasília tem R$ 2.600 em média por lar, Maranhão tem mais ou menos R$ 600. Somando todos os estados e dividindo aí, fazendo uma média, a gente tem uma renda de R$ 1.438, mais ou menos, per capita domiciliar, que é uma renda muito baixa. O nosso país tem uma renda muito baixa. Bom, um dado muito alarmante, que é um dado antes dos efeitos da Covid-19, é o dado em relação ao desemprego no país. Esses dados, quando são dados publicados pelo governo, eu sempre desconfio um pouco, porque eles sempre estão um pouco para baixo. A gente sempre conhece um monte de amigos nossos desempregados, mas parece que eles não entram nessas estatísticas. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil tem uma população de 210 milhões de pessoas. Quando a gente fala de população economicamente ativa, a gente tem que fazer diversos cortes, diversos filtros. Quando a gente fala de percentual de pessoas desempregadas, o percentual tem 12,2 milhões. Aí você pensa, 12,2 milhões daria em torno de 20 milhões, se fosse contar a população como um todo. Mas, quando a gente vê a quantidade pelo número oficial, fechado agora no primeiro trimestre de 2020, são 13 milhões. Aí você fala, então será que a população economicamente ativa gira em torno de 130 milhões, 100, 120 milhões? Que número é esse? A gente sabe que tem muito mais gente demitida, a gente sabe que tem muito mais gente passando necessidade, e esse número é muito baixo de ser apenas 12,2% da população economicamente ativa. Que população é essa? Que cálculo é esse? Mas são as estatísticas oficiais.
E tem um dado que é o mais triste possível, que é o dado que me deixa muito entristecido como ser humano, como cidadão. Numa população de 210 milhões de pessoas, mais ou menos 70 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população, vive na linha da pobreza ou mesmo abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza é um índice calculado pelo Banco Mundial, que ele diz que por dia uma pessoa gasta 1,90 dólares. Ou seja, é um ponto de miséria muito grande e é muito triste. Esses são os principais dados em relação ao Brasil. Eu falo muito com a minha esposa, falo muito com muitos amigos meus, que a gente pode sim pular sempre para a prática direto. Claro que pode. Mas eu sou aquele típico nerd que gosta de explicar o tintim por tintim. Se você não quiser saber, ou se você achar que não é importante, pula algumas aulas, não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que edificar, tem que botar tijolinho a tijolinho para saber onde a gente vai chegar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.